Olá pessoal, aqui no estúdio da Faculdade do Futuro para trazer uma aula sobre a disciplina Tópicos Avançados em Esporte Escolar. Bom, nessa nossa primeira aula, nós vamos discutir um pouco da realidade do esporte escolar. Para isso, nós vamos utilizar uma produção da Daniele Torre, da Beatriz Albino e do Alexandre Fernandes Vaz, sendo o professor Alexandre Fernandes Vaz aí o principal autor presente no texto. O texto é Sacrifícios, Sonhos e Indústria Cultural, Retratos da Educação do Corpo no Esporte Escolar. Bom, o que esse texto traz para nós? Uma breve introdução a respeito de alguns pontos a se destacar é que, normalmente, a prática esportiva ela se associa a uma atividade considerada positiva, geradora de um comportamento positivo. Normalmente, essa é a compreensão do senso comum a respeito da prática esportiva. Praticar esporte é bom, segundo esta ideia. No segundo ponto, o esporte escolar acaba aparecendo como uma caricatura do esporte de alto rendimento. Ele não tem a mesma condição de financiamento, ele não tem a mesma realidade material e nem de infraestrutura, mas ele tenta, de alguma maneira, fazer uma imitação desse esporte de alto rendimento. E, por último, a ambiguidade existente entre o que nós poderíamos chamar de formação pedagógica e a formação esportiva. Para a produção desse texto, os autores se utilizaram de uma pesquisa no contexto de uma escola de Santa Catarina, num programa de esporte escolar. Nesse programa de esporte escolar, eles fizeram uma pesquisa, então não era nas aulas de educação física, acompanhando a realidade de treinamento de um grupo de meninas e meninos que treinavam futsal para as competições escolares, então fora do contexto da educação física escolar, mas presente no contexto escolar. O primeiro ponto que o autor identifica lá dentro, que se refere aos castigos, às punições e os sacrifícios, ele identifica que os treinamentos que esses alunos realizavam, ele se identificava e evidenciava principalmente algumas técnicas de disciplinamento. Significando que um trecho, por exemplo, que os professores ou treinadores sempre repetiam para os alunos é que nada se consegue sem sacrifício, trazendo, portanto, uma espécie de pedagogia associada à tolerância à dor, como se fosse uma formação no sentido do endurecimento dos corpos desses sujeitos para tolerarem cada vez cargas maiores, pressões maiores de treinamento. Ele passa, então, a ser um componente normal e mesmo desejado na preparação esportiva, reproduzindo frases como sem dor, sem ganho, treino duro, jogo fácil. Uma outra coisa que fica evidente no texto que os autores trazem para discutir é a ambiguidade existente entre a chamada formação humana e o sonho de profissionalização. E onde que essa ambiguidade, ou esse paradoxo, ou essa contradição aparecem? Principalmente na expectativa e prática de alunos, treinadores e pais ou responsáveis, que estão sempre direcionados à profissionalização. Ao abordarem os alunos, esses esperam um dia jogar profissionalmente. Ao abordarem os pais dizem que esperam que um dia eles joguem profissionalmente, frequentam os treinos, frequentam as competições, exigem dos alunos, investem em materiais. E, a julgar pelo comportamento dos professores nos treinamentos, no acompanhamento das competições, fica evidente uma expectativa de que alguns desses alunos se tornem profissionais. No entanto, quando se questiona qual que é a finalidade do esporte escolar, tanto professores quanto pais ou responsáveis dizem que se preocupam com o esporte no sentido de preparação para a vida e não no sentido de profissionalização. Então, o discurso acaba não correspondendo com aquilo que se materializa na prática. O discurso aponta para uma preparação para a vida, ou uma suposta preparação para a vida, enquanto a prática se direciona para um caminho de profissionalização ou, pelo menos, uma expectativa de profissionalização. Uma citação interessante é trazida pelo grupo de meninas, que no caso ele coloca certas limitações ao que seria o lugar do feminino na sociedade ou o lugar da mulher na sociedade. Então, a feminilidade ela é construída através da aceitação de restrições, da limitação da visão, como se a mulher tivesse que se acostumar a viver numa sociedade limitada simplesmente pelo fato dela ser mulher.
né? Ou da escolha de uma rota indireta, né? Ou seja, as mulheres não podem trilhar o mesmo caminho para obter as coisas semelhantes ou equivalentes a dos homens, né? Não seria função do esporte, então, contribuir para que a mulher transgredisse essas limitações, né? O esporte, então, não seria esse campo de como o fenômeno cultural permitir à mulher essa transgressão? É um questionamento que os autores trazem na produção. E, por último, né, os rituais como técnica. Os autores identificaram que nas práticas de treinamento existentes para as competições, nem sempre a estratégia de ensino, aprendizagem e treinamento adotada pelos professores eram coerentes com os objetivos identificados para a tarefa. Neste caso, eles identificaram que as atividades possuíam um certo valor ritualístico. Por que isso? Em momentos, por exemplo, um dia antes da competição, os alunos eram submetidos a treinos muito extenuantes e os próprios alunos questionavam: por que nós estamos nos cansando tanto hoje se temos jogos amanhã? Num outro momento, identificou-se que uma mesma atividade ela era desenvolvida com objetivos completamente diferentes. Então, num determinado momento, quando se questionava o porquê de estar fazendo aquilo, o argumento do professor era de que aquilo traria um aprimoramento da capacidade de jogo. Num outro momento, quando se questionava o porquê da mesma atividade, o professor dizia que aquela atividade estava relacionada a aspectos físicos ou do condicionamento físico do jogo. Então, os objetivos aparentemente muito incoerentes em relação às atividades que se ministrava. Mas por que elas apareciam? O que os autores identificam? Que elas tinham esse valor ritualístico, onde o professor tentava se afirmar como autoridade não só perante aos alunos, mas também perante aos pais e responsáveis. E como que a gente pode afirmar que essas atividades não eram coerentes com o que se propunha? Baseado nos próprios princípios científicos do treinamento esportivo. Nesse sentido, essa ideia do ritual aparece como que se pode chamar de mimesis, né? Ou a imagem mimetizada do esporte profissional, né? Que envolve a imitação ou a reprodução daquilo que o esporte profissional faz, seja pelas atividades, seja pela maneira como se direciona essas atividades, ou mesmo no tipo de interação que se faz entre treinador, professor, aluno, atleta.